Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live do Senhor. Hoje nós iremos fazer a leitura da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Amém? Oremos então para iniciarmos a live. Pai querido e Pai amado, graças te dou por essa grande oportunidade, por esse privilégio de estar na tua presença e poder usufruir das maravilhas, me deleitar nas suas promessas, na tua palavra. Pai, obrigada porque o Senhor é bom. O Senhor é bom em todo tempo e o Senhor nos dá a ferramenta para que andemos conforme a tua vontade, para que aprendemos, para que sejamos exortados e para que venhamos a te conhecer mais e mais, só através das suas escrituras é que nós poderemos conhecer verdadeiramente o Senhor. Só através dessa intimidade, desse momento de leitura, é que podemos conhecer mais do Senhor. Nos ajuda, Pai. Abre o nosso entendimento, fala conosco através da tua palavra e que a gente guarde em nosso coração tudo o que for dito aqui. Derrama, Pai querido, teu Santo Espírito neste ambiente e derrama em minha vida porção dobrada para que tudo o que for dito aqui seja selado, carimbado, confirmado com o teu Santo Espírito. É o que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Nada para mim, Senhor, tudo para ti, tudo para te honrar, tudo para te glorificar. Alcança, Senhor, alcança pessoas que estejam dispostos a ouvir e a obedecer o que diz a tua palavra. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe você que vai assistir essa live ao vivo aqui comigo e você que vai assistir a live gravada. Que essa leitura edifique a sua vida. Amém? Vamos então dar início. Capítulo 9. Versículo 1, capítulo 9, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo 1. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, não é necessário que eu escreva a vocês, porque conheço a boa vontade de vocês, da qual mergulho diante dos macedônios, dizendo que os irmãos da Acaia estão preparados desde o ano passado. E o zelo de vocês, desculpe, irmãos, e o zelo de vocês tem estimulado muitos deles, mas enviei estes irmãos para que o nosso louvor a respeito de vocês neste particular não se desminta, a fim de que, como venham dizer, vocês estivessem preparados. Do contrário, se alguns macedônios forem comigo e descobrirem que vocês não estão preparados, isso será uma vergonha para nós, para não dizer que será para vocês também, por toda essa confiança que tivemos em vocês. Portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E isto afirmo: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza
ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito. Distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. E Deus que dá semente ao que semeia e pão, e Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim, vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, ao qual, por meio de nós, exultem orações de gratidão a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova deste serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos, enquanto eles oram por vocês com grande afeto por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. Amém. Aleluia. Esse capítulo 9, é uma instrução de Paulo quanto às ofertas. Nossa oferta fala também da semente, né? E a nossa oferta é a nossa semente. Quanto mais semeamos, mais colhemos. É isso que eu aprendo. No capítulo 9, Paulo continua estimulando os coríntios a contribuírem generosamente com a igreja em Jerusalém. Ele dá vários e importantes detalhes sobre como devemos ofertar. Ele compara a nossa oferta a uma semente e diz que a nossa colheita é proporcional à nossa semeadura. Isso quer dizer que a nossa generosidade deve ser proporcional ao que temos recebido de Deus. Olha como é grande esse ensinamento, né? A nossa oferta, a nossa generosidade deve ser proporcional ao que temos recebido de Deus. O que você tem recebido de Deus? O que Deus tem te dado? O que Deus tem em que área da sua vida Deus tem te abençoado? Então, a nossa oferta, Paulo nos ensina que a nossa oferta deve ser proporcional ao que temos recebido do nosso Deus, do nosso Pai. A oferta deve ser sinônimo de alegria e não de tristeza. Devemos levar ao altar a nossa oferta, a nossa semente com alegria e não com tristeza. Paulo fala sobre o que Deus faz conosco por causa das nossas ofertas. É tremendo, irmãos, quando a gente tem alcance a essas coisas, quando a gente entende qual o propósito de tudo isso. E nós aprendemos, né, que Deus, ele é bom e generoso. E não é desejo de Deus, não é o seu desejo que viemos a sofrer, que soframos danos. Porém, ele deseja ver a nossa atitude em relação ao seu reino. Olha como é tremendo. Deus, ele não está preocupado com o valor que você vai ofertar. Ele está preocupado com o seu coração, com a intenção do seu coração. Então, ele não quer que a gente sofra nenhum tipo de dano, nenhum tipo de prejuízo. Não é isso que Deus quer.
Deus não quer que tiremos de nós para ofertar e sabendo que vai nos fazer falta. Por isso que no capítulo anterior, Paulo fala sobre ofertar com equilíbrio. Nós precisamos ofertar com equilíbrio, mas Deus conhece o nosso coração. É muito tremendo quando a gente entende todo o propósito da oferta, todo o propósito do dízimo. E quando Paulo fala sobre o que Deus faz conosco por causa das nossas ofertas, é maravilhoso. Então, a gente entende que Deus é bom e generoso, que o desejo dele não é que tenhamos algum prejuízo, porém ele deseja ver a nossa atitude em relação ao seu reino. Então, ele precisa ver em nós a sinceridade do nosso coração em servir o reino. Amém, irmãos? Que tremendo, né? Então, ele nos ensina que a colheita é proporcional à semeadura. No capítulo 8, Paulo nos fala, acabei de dizer isso, sobre como ofertar, como devemos ofertar com equilíbrio. E no capítulo 9 ele fala sobre os benefícios espirituais da oferta. Para isso ele compara a oferta com uma semente e deixa claro que a nossa colheita é proporcional à semeadura. Está lá no verso 6, que diz assim, eu vou ler para vocês. E isto afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Então Paulo deixa claro que a nossa colheita é proporcional à semeadura. Ele diz também ele diz também o quanto devemos entregar na casa de Deus. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Isso significa que se você determinou que essa será a sua contribuição, será aceita pelo Senhor se for feita com alegria. Então, se eu determinei que um determinado valor, que uma determinada quantia é para ofertar no altar de Deus, no templo, para o reino, isso será aceito pelo Senhor com alegria, porque nós precisamos determinar a nossa contribuição, mas precisamos, essa contribuição, essa oferta só será aceita se for feita com alegria, se for feita com amor. Então Deus conhece a intenção do nosso coração. É tremendo quando a gente entende o propósito da oferta. Quando a gente entende, a gente aprende quais qual a colheita, né, que nós teremos semeando. Porque a oferta é uma sementinha. Então, quando a gente planta essa sementinha com amor, com a boa intenção, com alegria, óbvio que nós vamos colher frutos maravilhosos, são os frutos do Espírito. É o que Paulo fala, né? Deus, ele não deseja que tenhamos nenhum tipo de dano, que soframos nenhum tipo de prejuízo, mas ele deseja ver a nossa atitude em relação ao reino de Deus, em relação ao seu reino. É isso que nós precisamos entender. Deus ama aquele que oferta, o ofertante. Deus ama aquele ofertante que deixa a sua oferta no altar com alegria, que faz porque quer e demonstra gratidão no seu ato. A oferta
gratidão, a gente oferta dizendo ao Senhor, obrigada, Pai, obrigada por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Ofertar é um momento de gratidão, de agradecer. É dizer para Deus o quanto somos gratos por suas misericórdias. Porque Deus é bom em todo o tempo. Então, Deus ama a ofertante que oferta com alegria, que o faz porque quer demonstrar gratidão no seu ato. Não aquele que oferta por necessidade. Gente, oferta, dízimo, não é barganha, não é moeda de troca. A gente precisa entender verdadeiramente qual a intenção de dizimar, o que o Evangelho nos ensina em relação ao dízimo e às ofertas. Dizimar e ofertar não é troca de favores, não. Deus não é moeda de troca, a gente não vai barganhar, vou dar mais para ganhar mais, não é desse jeito que funciona. Deus vê a intenção do nosso coração, não a quantidade, não o valor. Deus vê o que se passa no seu coração, né? É isso que ele vê. Então, cuidado em ofertar achando que quanto mais você dá, mais Deus te abençoa. Não é desse jeito que funciona o reino. A gente oferta para o reino, a gente oferta para as obras de Deus, a gente oferta mostrando para o Senhor a nossa gratidão por tudo que Ele fez, faz e há de fazer, e mesmo que não faça. Somos gratos, porque às vezes as suas bênçãos a gente nem vê, mas os seus livramentos já é forma de bênção. Ele nos abençoa, nos livrando de um tombo, nos livrando de um assalto, nos livrando de um acidente, já é bênção. Então precisamos ser gratos a Deus e colocar no nosso coração o valor que desejamos ofertar no altar de Deus para o reino de Deus. Tem que ser com alegria. É isso que Paulo fala nesse capítulo. É isso que Paulo nos ensina nesse capítulo. É importante lembrar que semente, quando semeada nas condições certas, olha quanto ensinamento, que a semente, quando semeada nas condições certas, ela cresce e multiplica. Deus é bom demais, irmãos. A gente precisa confiar. É isso que falta muitas das vezes a mim e a você. Confiança. Confiança. Precisamos crer no impossível. Precisamos crer que, por pior que seja a nossa situação, a nossa confiança, a nossa segurança tem que vir do Senhor. É nele que temos que depositar toda a nossa angústia, toda a nossa ansiedade. Hoje eu orei o Salmo 121, que fala sobre isso. Então a gente precisa buscar cada vez mais e entender que tudo passa, que nada que viemos ou que estejamos passando nesse mundo aqui é comparado à maravilhosa glória da vida eterna. Então tudo vale a pena. Tudo vale a pena e tudo vai passar. Tudo é por um grande motivo. A vida eterna. Eu creio que vai valer a pena. Que as angústias vêm, mas elas passam.
Deus dá na medida certa tudo aquilo que podemos suportar e viver. Deus conhece as nossas angústias, as nossas tristezas, as nossas necessidades. Ele sabe exatamente o que precisamos. Então, lá no Salmo 121, tá lá no meu canal do YouTube, essa oração e a reflexão desse salmo, eu orei falando, né? Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. É do alto que vem o nosso socorro. E a gente precisa entender que a estrada é estreita, que a porta é estreita, que só vai passar e caminhar aquele que perseverar. Então, irmãos, esse ensinamento que Paulo fala das ofertas, cada vez mais que eu leio a palavra, mais eu aprendo. E eu aprendo, né, aqui nesse capítulo, no capítulo passado, eu aprendi a ofertar com equilíbrio. E nesse capítulo, eu estou aprendendo a ofertar com amor e alegria, a entender que a minha oferta, aquilo que eu determinei no meu coração, será aceito por Deus se for dado no altar dele com amor e alegria. E que é tudo para o reino dele, é tudo para o reino de Deus. Ele já me abençoa. É uma forma de eu ser grata a tudo que ele fez e faz e que irá fazer na minha vida. Então, independente do que Deus virá fazer, do que Deus fez ou do que Deus faz, eu sou grata a ele porque suas misericórdias se renovam a cada dia na minha vida, a cada manhã. Então, por pior que seja a minha situação, por pior que seja a sua situação, Deus está no controle. Quando você tem o Senhor à frente da sua vida, quando você tem o Senhor te direcionando, nada é impossível. Então, eu creio que toda situação que eu passo hoje vai passar, vai acabar, porque Ele é um Deus que nos honra também. À medida que honramos, Ele nos honra. Creiam nisso, irmãos. E aí, terminando essa meditação, né, essa leitura e esses comentários que eu estou fazendo, eu vejo, né, e digo para mim como eu digo para você, se na sua vida a prática de ofertar ainda não existe, pense bem para que você não retenha aquilo que deve ser entregue ao Senhor, como forma de gratidão e para a manutenção da sua casa. Que tremendo foi esse capítulo na minha vida, como Deus falou ao meu coração. Então, irmãos, que a gente entenda que a prática de ofertar deve ser constante. Deve ser constante. Amém? Que esse ensinamento, que esse capítulo tenha falado ao seu coração e que você o coloque em prática. Amém? Vamos orar para terminar essa live. Pai querido e Pai amado, obrigada por esse estudo, obrigada por essa palavra, obrigada por esse ensinamento. Obrigada, Senhor, porque cada vez que estamos em contato com as Escrituras, lendo a Tua palavra, a nossa visão aumenta, o nosso entendimento abre e a gente recebe as Suas instruções com amor, com temor e com alegria. Me ajuda, Senhor, ajuda o meu irmão, a minha irmã, a colocar em seu coração o quanto é valioso nós ofertarmos no teu altar. Como é gratificante plantarmos a semente para colhermos, porque a colheita é certa quando a gente planta com amor, com alegria. Nos ajude, Pai. Nos ajude a entender
o valor, a intenção e colocarmos sempre em nosso coração qualquer oferta que chegue ao teu altar em nosso nome, que venha através do nosso coração com alegria, mas que a nossa intenção não seja de receber algo em troca, mas que a nossa intenção seja de agradecimento, que a gente seja grato por tudo que o Senhor fez, faz e fará em nossas vidas. É essa a minha oração, Pai. É essa a minha oração. Nos capacita para que sejamos luz, para que sejamos exemplo para outros irmãos. E que façamos com amor e com alegria, tudo para o teu reino, tudo para te agradar. É o que eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa agora, Senhor, esses irmãos que estão assistindo essa live, que estão ouvindo a essa leitura e a esses comentários. Senhor, que eles guardem em seus corações tudo o que foi dito e que sintam a vontade, o desejo em seus corações de obedecerem o que diz a tua palavra e que em tudo nós demos graças a ti. É o que nós oramos, Senhor, é o que eu oro. Abençoa o teu povo, abençoa a vida de cada um, abençoa as suas famílias, abençoa, Senhor, abençoa a minha vida, a vida dos meus familiares, abençoa, Pai querido. É isso que eu oro em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser e se assim Ele permitir. Beijos. Fiquem com Deus.